Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar De batida. fato, a Changan está presente oficialmente na Rússia há bastante tempo. Na China, essa marca está no topo da lista das maiores montadoras e ocupa com confiança o quarto lugar no ranking de vendas, perdendo apenas para VW, BYD e Toyota, mas na Rússia os carros com o logotipo na forma da letra V, que deve simbolizar dois conceitos, Victory e Value, ou seja, vitória e qualidade, não são de alguma forma muito visíveis e nem ouvidos. De fato, em 2015, em um artigo sobre a fábrica e o local de teste do Changan, ou Changan, que é mais correto, mas menos familiar, observamos que, para ter sucesso na Rússia, a marca Changan carece de duas coisas: uma linha de modelos mais ampla e a conscientização do consumidor. E nesse plano desde 2015, pouco mudou, embora, ao que parece, algo tenha começado a chegar à administração da preocupação. No final de janeiro deste ano, a Changan Motors Rus, esse é o nome sob o qual o escritório oficial de representação da Changan está registrado, em nosso país, anunciou sua intenção de trazer a linha russa da marca para 14 modelos. Aos já mais ou menos familiares crossovers CS35, CS55 e CS75 serão adicionados o coupé crossover CS85, o crossover Uni-K e o liftback, Uni-V. Esses modelos já apareceram no site oficial, mas também estamos aguardando o aparecimento de um grande crossover CS95 e do Seda compacto aos VIN, que pertence ao segmento B+, e poderia reivindicar o nicho que foi ocupado por modelos populares como Kia Rio, Hyundai Solaris e VW Polo. Mas isso é assunto para o futuro. E agora, uma história sobre o primeiro contato com o Changan Uni-V Liftback. De fato, até recentemente, todas as marcas chinesas tentaram promover exclusivamente crossovers e SUVs na Rússia. Aparentemente, após os fracassos do Chery Amulet e do Lifan Murman, bem como os sucessos muito relativos do Lifan Solano e do GLI, em grande, os gerentes das marcas chinesas não estavam ansiosos para se envolver em sérias batalhas competitivas com os líderes estabelecidos. Mas os tempos estão mudando, e aqui na exposição Forauto realizada em Moscou, o Uni-V Liftback foi apresentado, e foi importado oficialmente. Não como parte da importação paralela, além de outro recém-chegado, o KI-5, sobre o qual falamos recentemente. O Uni-V pertence ao segmento C, mas é um pouco maior, mesmo que por alguns milímetros. Comprimento, 4.680 vs. 4.666, largura, 1.838 vs 1.825. Mas o principal é que, apesar das dimensões geralmente semelhantes, esse é um pássaro de voo completamente diferente. Os designers tentaram enfatizar a atitude esportiva do modelo. Ela pode ser sentida no revestimento do radiador sem moldura, nas bordas afiadas que combinam com a silhueta veloz, nas horizontais de LED que conectam as luzes traseiras e no difusor desenvolvido sob o para-choque traseiro. Além disso, a porta do compartimento de bagagem termina com um elemento aerodinâmico que se eleva automaticamente, exatamente como nos carros da Porsche. Em geral, o carro talvez não pretenda ter um status premium, mas é inequivocamente voltado para clientes com renda acima da média. Os equipamentos também sugerem essas ambições: maçanetas retráteis da moda, porta do porta-malas servo-acionada com abertura sem contato. Sob o capô, um motor turbo de 1,5 litro está confortavelmente instalado sob o capô, apenas em termos de volume, é claro. A unidade com o índice JL473ZQ7 desenvolve 181 HP e é capaz de produzir 300 Nm de torque na faixa de 1.500 a 4.000 rotações. Digo aconchegante, porque há espaço suficiente sob o capô para um motor de 2 litros com potência de 233 HP. Essas versões estão presentes no mercado doméstico e até mesmo importadas por meio de importação paralela. Mas na Rússia, até agora, foi apresentado oficialmente apenas o motor de 1,5 litro não alternativo emparelhado com o robô 7DCT de 7 marchas não alternativo com duas embreagens úmidas. Essas caixas com o índice TM047FDB são fornecidas pela empresa chinesa Chongqing Xingsan. Como de costume, os fabricantes chineses não fornecem dados oficiais sobre a taxa de aceleração do carro a 100, mas no site oficial, há uma velocidade máxima de 205 km por hora.
Como o carro se comporta na estrada ainda está para ser descoberto, mas por enquanto vamos levar em conta que a tração do carro é exclusivamente dianteira, a suspensão dianteira é bastante tradicional Mapperson Struts, atrás, multilever. Todos os freios são freios a disco ventilados. Bem, agora vamos falar sobre o que pode ser estimado em estática, sobre o equipamento interno e o interior. A primeira coisa que chama a atenção é um volante oval incomum, como se fosse achatado na parte superior e inferior. Está claro porque ele foi feito. O local de trabalho do motorista foi projetado de forma que, apesar da possibilidade de ajustar a coluna, o ângulo de inclinação e o alcance, o tradicional volante redondo certamente se esfregaria nos joelhos, e sua parte superior se sobreporia ao painel de instrumentos. O painel de instrumentos é realmente muito baixo, portanto, o motorista do Univ, como no Peugeot moderno, olha para os dispositivos, não por meio de um volante, mas por cima dele, e vê, portanto, a parte superior de um capô. Repito, tudo parece muito bom, mas a questão permanece: quão confortável será esse volante? Bem, é improvável que o formato incomum interfira na condução do carro em velocidades de rodovia, mas quão conveniente será usá-lo durante manobras em estacionamentos, em particular, durante o estacionamento paralelo em marcha ré, quando o volante deve ser girado rapidamente de uma parada a outra, e os instrumentos desenhados na tela não serão muito pequenos e pouco legíveis. Há algumas dúvidas em relação a outros controles, por exemplo, as teclas da unidade de controle climático. Não, a localização delas de uma parada a outra não causa dúvidas, mas os pictogramas aplicados nelas são simplesmente nojentos de ler. Mal pude perceber que uma dessas teclas, por exemplo, liga o sistema de ventilação dos bancos, e duas outras teclas são responsáveis pelo aquecimento dos vidros dianteiro e traseiro. Aliás, nos carros importados não havia aquecimento dos vidros. Novamente, é necessário verificar como são convenientes os controles, colocados nos raios do volante, com um único, localizado no centro do botão e das plataformas de balanço. Embora eu deva admitir, esses blocos parecem bastante modernos, realmente ITES, mas o seletor da caixa de câmbio e o disco localizado ao lado dele, que é usado para alternar os modos especiais de transmissão e direção, normal, econômico e esportivo, eu definitivamente gostei, assim como a presença de teclas físicas para ligar a força ou sistema de revisão de vídeo. Em geral, o interior causa uma impressão muito favorável. Muitos painéis são revestidos com couro artificial macio com costura ou têm uma textura de superfície específica. Esse plástico, ao contrário do acabamento sob um verniz real, não arranha e não fixa marcas de suor. Um grande teto solar panorâmico e a iluminação atmosférica, para a qual são fornecidas 64 cores, acrescentam aconchego a um salão. O carro, embora seja oferecido em uma única configuração, é muito bem equipado. Há uma unidade principal com tela sensível ao toque de 10 polegadas e a capacidade de integrar smartphones, carregamento sem fio, vidros totalmente automáticos em todas as portas, paddles e, é claro, todo um pacote de assistentes eletrônicos inteligentes para o motorista, desde o controle de cruzeiro inteligente com a função de impulso e aviso de saída de faixa, LDW, até o sistema de aviso e prevenção de colisões frontais, FCW/FCI. Mas ainda há uma questão muito delicada: o preço. Até o momento, o preço oficialmente anunciado do Changan Univ é de 2,6 milhões de rublos. Parece bastante normal, porque, para equipados no mesmo nível, o Hyundai Elantra e o Kia Cerato nos salões pedem de 2,65 a 2,85 milhões. Para todas as outras coisas, os concorrentes coreanos são equipados com motores atmosféricos simples e automáticos hidromecânicos. É verdade que os motores têm um pouco menos de potência e torque, mas, aos olhos dos compradores, isso pode ser menos importante do que um nome familiar. Sim, a marca Changan, que justifica seu nome chinês composto por 2 caracteres, Shang durabilidade, e An segurança, é famosa por sua confiabilidade, pelo menos na China, e, no ano passado, a famosa empresa de consultoria americana J.D. Power colocou a Changan em primeiro lugar na classificação das marcas chinesas do mercado de massa e em quarto lugar no mercado de massa mundial. Mas somente o comprador russo não sabe disso, não acredita em nenhuma classificação, e as informações de boca em boca, nas quais ele confia acima de tudo, ainda não chegam até ele. E para ele, dar 2,6 milhões por um carro que ele ainda não tem certeza se é confiável é uma decisão muito difícil. Além disso, as marcas chinesas populares na Rússia atraem compradores com um sistema de descontos. Veja, meu amigo, o carro custa quase 3 milhões, mas você pode obtê-lo pagando pouco mais de 2 milhões. Os revendedores de Changan também aderiram ao processo, estabeleceram cooperação com bancos e se oferecem para comprar o Univ por 2,12 a 2,19 milhões. Essa é uma economia considerável,
mas para uma pessoa com renda média ainda é caro. Na verdade, o principal problema do atual mercado automobilístico russo reside justamente em uma queda acentuada na demanda efetiva, que é paradoxalmente combinada com um certo déficit de carros, e é difícil prever como o novo liftback chinês se encaixará nisso. E assim concluímos nosso primeiro contato com o Chang'an Uni-V, um carro que impressiona não apenas pelo design arrojado, mas também pela tecnologia inovadora, como o volante oval e o spoiler retrátil, reminiscentes do Panamera. A combinação de estilo e funcionalidade promete elevar a experiência de dirigir a um novo patamar. Fique ligado para mais novidades e análises sobre o universo automotivo. Até a próxima!